Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo para todos nós, para você que está aí do outro lado, nos acompanhando, onde você estiver agora, que a luz divina de nosso Pai Oxalá possa te alcançar. Eu estou com esse velho despertador nas mãos, que hoje tem algo me chamando muita atenção. É até engraçado, né? Esse despertador fica lá na minha sala do jogo de búzios, e é por aqui que eu me oriento durante o jogo do tempo, né? E eu tenho um guardião, tem um guardião, que aí eu não sei se eu trabalho com ele, se ele trabalha comigo, é sempre uma dúvida, né? Que é uma entidade, que é o guardião do tempo, né? E hoje, a mesma coisa me chamou a atenção várias vezes, por isso que eu estou com esse relógio aqui. O relógio que eu estava usando, branco de fundo azul, parou. 2h10. Isso já era 2:10, na verdade. Aí chegando em casa, troquei de relógio, peguei um outro relógio, e no meio do caminho o relógio parou, né? E aí então, chegando aqui, sem relógio, falei, caramba, devolvi o relógio lá na mochila lá. Vou pegar o relógio da sala, e chegando aqui o relógio parou. Te juro. Então, alguma energia diferenciada, né? Não é possível os três acabarem a pilha ou a bateria, que seja, no mesmo dia, quase no mesmo tempo, né? Alguma energia diferenciada, querendo dizer alguma coisa, mostrando alguma coisa, algum sinal, e aí a Márcia vai me prestar o relógio dela, para eu deixar ali em cima da mesa. É melhor não? Márcia, eu prometo que eu pago a pilha depois. Então é isso, a gente precisa prestar atenção nos sinais. Esse é o objetivo de eu estar falando sobre isso. Sejam todos bem-vindos, um bom estudo a todos nós. Vamos lá.
Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez pedimos a vossa bênção e proteção, que nos auxilie no caminho da evolução e que permita mais uma vez que nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco e toda a sua falange, a sua comitiva do bem, da caridade, a nos conduzir nos ensinamentos, no aprendizado desta noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Jesus cura os enfermos. Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino dos céus. E curava toda a casta de doenças e enfermidades entre o povo. A fama dos seus milagres espalhou-se para lá dos limites da Galileia, de tal modo que em breve começaram a aparecer muitos enfermos em busca de cura, vindo mesmo de regiões tão distantes como a Síria. Qualquer que fosse a doença ou o mal, mesmo os possessos dos demônios, os loucos e os paralíticos, a todos curava. Multidões enormes seguiam-no, vindas da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém e da Judéia, e até do outro lado do Jordão. Que assim seja. O Evangelho de hoje, ele fala sobre alguns momentos do Mestre Jesus, né? E ele fala que Jesus cura os enfermos. Ele começa falando de enfermos. O que são enfermos? O que são enfermos? Doentes? Pessoas que têm enfermidade? É isso? Então, disseram que são os doentes. Pessoas que têm enfermidades. E aí, fala que Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas.
O que eram as sinagogas mesmo? Nós já aprendemos. Os templos, né? Ou as pequenas, os tabernáculos, os pequenos espaços onde eles se reuniam para orar, se reuniam para estudar as Sagradas Escrituras, né? Então, primeiro, ele andava. Ele andava por toda a Galileia. Segundo, ensinando. Veja quais são os verbos que esse evangelho traz. Ele andava ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas. Quando a gente fala andava, o que vem na nossa cabeça? Quando você escuta falar que Jesus andava, o que vem em sua cabeça? Ele ia de um lugar para outro, ele peregrinava, né, como disseram aqui na frente. Ele estava sempre em movimento, é ou não é? Então, se ele estava sempre em movimento, significa que, se eu verdadeiramente quero ser um seguidor, eu não posso ser acomodado. Olha que interessante. Se você é acomodado, acomodada, me desculpe, você está na contramão da proposta do mestre. As pessoas acomodadas estão na contramão da proposta do chamado, estão na contramão da luz. As pessoas acomodadas não cabem aqui nesse contexto. Ele andava e ia ensinando. O que é ensinar? O que é ensinar ao outro? Explicar, transmitir conhecimento, pode ser? Então, ele transmitia conhecimento. Olha que interessante. A pergunta é, as pessoas que você tem convivido, os lugares, qual o conhecimento das coisas do alto que você tem compartilhado com as pessoas? Quais conhecimentos você tem compartilhado com as pessoas durante essa jornada? É para se refletir. Outra coisa, ele andava pregando. Agora deu. Só se lembra de prego e martelo, né? E agora? Como que nós vamos traduzir esse pregando? Como é que é? Rezando? Falaram aqui que é rezando? Ensinando? Evangelizando? Vamos resumir tudo isso que a Adriana falou, que o Altair falou. Falar das coisas de Deus. Pode ser? Então, está evangelizando, está rezando. Pregar, olha, como que é tão forte. Quando a gente pega um prego, pega uma madeira e junta com outra madeira, ou você pega só o prego, coloca na parede e vai com o martelo, aquilo fica fixo, não é? Aquilo fica firme. Então eu pergunto, qual é o testemunho de vida que você tem dado, que tem servido de profundo exemplo e fixação para a vida das pessoas?
quando as pessoas olham para você ou olham para mim, qual será o testemunho vivo que eu tenho dado da vida e da minha relação com o sagrado, que aquilo fica gravado no coração das pessoas? Consegue entender essa dinâmica? O que é que você tem feito que quando as pessoas olham para você, identificam, aquela moça é uma pessoa do bem. Aquele rapaz é um rapaz do bem, uma pessoa da luz. Entende isso? O que é que você tem feito, Deus amado? Eu acabei de ver um rosto. O que é que você tem feito que te permite ser identificado assim? Está aí mais uma reflexão. E ele continua. E curava. Opa! Ele curava. O que é curar, gente? Ixi. O que é curar? O que é curar? Não é cural, hein? Cural eu sei o que é. O que é curar? Um R, curar. Vai lá na roça, vai, quer comer um curar? O que é curar? Aí chegou a piada lá. Isso. Muito bem, isso. Vamos lá. O que é curar? Tirar o mal da nossa alma, de dentro do nosso coração. Aquelas pessoas que foram curadas, cego Bartimeu, aquela mulher que vertia sangue, aquele outro lá, que eu apelidei de Tibério, né? É isso, né? Que abriu o telhado, colocou ele lá, desceu pelo telhado da casa. Aquele da piscina de Siloé, que foi lavar os olhos. Aquele que era surdo. O homem endemoniado. O que o mestre fez com essas pessoas? Curou, mas o que é curar? Ah, boa. Então, tirar do sofrimento, da enfermidade, né? Que mais? Etc. Olha que interessante. Quando eu falo em enfermos, o que vocês pensam? O que vem na sua cabeça quando eu falo enfermo? Nossa, fulano está enfermo. Mas vocês percebem como nós pensamos limitados? Ah, é? Veja como nós vivemos o terra a terra. Nós falamos que as pessoas estão doentes, nós falamos que as pessoas estão enfermas, e a gente só pensa no corpo físico. Que coisa mais maluca isso. Como nós somos limitados no nosso entendimento. Nossa, fulano está doente. Olha só. E a gente pensa logo no corpo físico. A doença, ela pode estar no psicológico. Não é? Opa, Cezinho. Emocional. A doença, ela pode ser no espiritual. Ora. E a doença pode ser no quê? No corpo físico. E por que será que quando a gente fala que fulano está doente, está enfermo, a gente pensa somente no corpo físico? Tanto é que o mestre, ele curava cegos, aleijados, deficientes, né? Como diz lá, naquele tempo não usava a palavra portadores de deficiência, né? Mas, no espaço físico, ele curava pessoas endemoniadas, é ou não é? No espiritual. Ele curava, aqui, no emocional, no psicológico. Se a gente for classificar a situação,
de Zaqueu. Lembra do Zaqueu que subiu na árvore? Jesus estava passando em Jericó, ele subiu na árvore para ver num pé de amoreira, para ver o mestre passando, e o mestre falou de Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje eu estarei na tua casa. Lembra disso? E aí tem a canção, né? Vocês lembram da canção? Como Zaqueu, eu quero subir, o quê? O mais alto que eu puder, e olhar para ti, e chamar tua atenção para mim. O quê? Eu preciso de ti, Senhor. Como é que estava a mente desse homem quando ele se deu por si? Porque a doença dele não era espiritual, não era física, lembra? Lembra das coisas? Na consciência, no emocional, no psicológico dele. Tanto é que quando o mestre vai para a casa dele, sem o mestre abrir a boca, o que ele fala? Senhor, ainda hoje devolverei 5 vezes mais de tudo que eu tirei de todo mundo. É ou não é? Pesou em Zaqueu. Ou seja, o mestre entrou na mente dele, né? Podemos assim dizer. Ele fez a autoacusação, o psicológico dele pesou, o emocional dele balançou. Opa! Então, o mestre ele vem curando de todas as formas. E aí o evangelho continua. E curava toda a casta de doenças e enfermidades entre o povo. A fama dos seus milagres espalhou-se para lá dos limites da Galileia, de tal modo que em breve começaram a aparecer muitos enfermos em busca de cura. Então, quando ele fala muitos enfermos em busca de cura, ele está falando de A, B, C. Ele não está falando só do corpo físico. Porque nós, quando falamos de enfermidade, a gente se limita no terra a terra e pensar apenas no corpo físico. Qual a doença, qual a enfermidade que, ainda que pareça que a pessoa está perfeita na nossa frente, ela está 100% doente na alma, no seu psicológico, no seu emocional. Mas quem olha a olho nu fala, ela não tem nada, né? Ele não tem nada. Mas quem olha com olhos espirituais vai entender que tem muita coisa a ser curada ali. Qual a doença hoje que você olharia para os olhos do mestre e diria, Senhor, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curada. Em qual desses pontos você olha e diz? Ou você diria, Senhor, aqui, aqui e aqui. Né? Tem, né? Tem o combo, né? Combo, mestre, cura, né? Tem horas que nós precisamos do combo mesmo, né? Tem horas que é só o físico, tem horas que é só esse aqui, psicológico, emocional. Tem horas que é apenas no campo espiritual, e tem hora que é o pacote todo. Então, o que o mestre fazia na vida das pessoas era transformador, e o que o mestre cura e curava jamais voltava. Eu falava agora há pouco com a Renata, e ela me disse, o interessante é que o mestre sabia a ferida e a dor de cada um. Vades e não peques mais. Mulher, cadê aqueles que te apedrejavam? Não sei, Senhor, se foram todos, então vades e não peques mais. Para outros ele perguntava, o que quer que eu faça? Lembra disso? Para o cego, o que quer que eu faça? Já aquela mulher que vertia sangue da hemorragia, hemorroísa, em nenhum momento eles se conversaram, antes da cura, né? Em nenhum momento eles se conversaram. Olha, o senhor pode me curar? Não, vem aqui que eu te curo. Não teve esse trato. A conversa foi aqui, ó, por cima. E ele disse, alguém me tocou.
essa mulher, com certeza, era espiritual, porque já tinha gastado tudo em todos os médicos. Já tinha materializado por corpo físico, porque vertia sangue verdadeiramente. E estava perturbada psicologicamente, emocionalmente. Olha aí uma mulher com um combo de cura, em que o mestre trabalhou em todos os aspectos, numa só pessoa. Olhando para a sua vida, eu volto a perguntar, em qual dos aspectos é necessário hoje a tua cura? Sua cura interior, a sua cura no corpo físico, no espiritual, no seu emocional, no seu psicológico. E ele continua, qualquer que fosse a doença ou mal, ou seja, não tem restrição. Mesmo os processos dos demônios, gente, o que são os demônios? O que são os demônios? Espíritos? Quem respondeu? Pedro. Os demônios são espíritos inferiores? Ajudem. Pode ser os monstros que o psicológico da gente cria. Pode ser isso também? Pode ser isso também. Cada um com seus demônios, né? É assim que fala, cada um com seus demônios, seus fantasmas, né? Os demônios são espíritos inferiores? Ou eles são espíritos vibrando em níveis, em atmosferas, em dimensões inferiores? Hã? Diferente da que estamos no Hã? momento. Aprendendo o que eu aprendi aqui na espiritualidade, seria isso. Isso que eu estou falando? Isso. Né? Porque se eu entender que os demônios são espíritos inferiores, eu aqui, vou estar achando que eu sou superior. Está entendendo? Diante da criação, ninguém é nem inferior nem superior. Mas cada um vibra em dimensões inferiores ou em dimensões superiores. É você que vai dosar, é você que vai optar, escolher dentro do seu livre-arbítrio onde você quer vibrar. Você escolhe dentro do seu livre-arbítrio se você quer pensar positivo ou negativo. Está entendendo? Não existe uma cabeça inferior, mas existe sim um ser aqui dentro, um espírito, que ele vai decidir se ele quer pensar positivo ou negativo. Está entendendo? Por isso é que ela fala que nós somos os nossos próprios demônios. Isso, nós somos nossos próprios demônios, exatamente. Perfeito. Então eu posso encarar uma situação com equilíbrio, com maturidade, ou eu posso encarar a mesma situação com todo o desespero possível e esbravejando e brigando com Deus, inclusive, sem entender, vamos supor, o ciclo da vida, que as pessoas vão embora. Entende a lógica da coisa? Tudo vai depender como você vai conduzir, como você vai escolher, como você vai optar de vibrar aqui, vibrar lá, vibrar acolá. Essa é a grande diferença. É a mesma situação da faca. O que eu falo da faca sempre? Quando eu vou explicar as coisas sobre a esquerda. Uma faca é apenas uma faca. Na mão de uma dona de casa, é um instrumento que ela vai usar na cozinha, cortar carne, cascar uma cebola, picar uma verdura, é ou não é? Na mão de uma pessoa de má índole, ela é uma arma para matar, para ferir, para tirar a vida. Mas é só uma faca. Entende? O problema não está na faca. Está no indivíduo. Está em cada um. Então, o mestre, ele conseguia fazer todo esse trabalho. Isso é conhecer o ser humano de ponta a ponta, né? No seu emocional, no seu psicológico, no espiritual, no físico. E aí, ele fala, qualquer que fosse a doença ou mal. Ou seja, qualquer doença ou mal.
Você vê que quando ele fala qualquer doença ou mal, ele já está incorporando, contemplando os três aspectos aqui, né? Qualquer que for a doença ou mal, o mestre curava. Mesmo os processos dos demônios, que a gente acabou de falar agora. E é claro, né, gente, que mais de 2000 anos atrás, sem os avanços, os estudos que nós temos hoje sobre espiritualidade, né? Sem os avanços que nós temos, é claro que tudo era considerado demônios, né? Tudo era considerado demônios. Tudo aquilo que, qualquer espírito que se rebelava, qualquer espírito rebelde, era considerado um demônio, né? Qualquer espírito que zombava ou que não tinha encontrado o seu poço de luz, né, era considerado um demônio. As pessoas não sabiam identificar, falavam, isso daí é um demônio, né? Os loucos, os paralíticos, eu fico imaginando nesses loucos e paralíticos, quantas pessoas com mediunidade, né, não foram consideradas loucas, né? Tentando trazer e sem saber como conduzir, ainda são, né? Ainda são. Tanto é que a maioria, 90% dos médiuns que estão no início do desenvolvimento, a princípio eu acho que está ficando louco. E eu já falei, gente, vocês não estão ficando loucos. A gente está fazendo gira de desenvolvimento, que vocês sabem que eu suspendo uma terça aqui para poder fazer a gira, e eu falo, gente, vocês não estão ficando loucos. Está tudo certo. Está tudo certo. Segue a vibe. Não está. Porque, ai pai, eu estou escutando, eu estou vendo, mas eu não tenho coordenação sobre o meu corpo. Eu falo, está tudo certo. Você não está ficando louco. É assim mesmo, o começo é assim. Vai, confia, vai se entregando, né? Porque é muito estranho você também chegar a um ponto que você não tem 100% do domínio. Beira também uma loucura, né? Quando você fala, mas como assim? Né? Como eu sempre digo, eu cumpro ordens, né? Então ele fala também dos loucos, que nós falamos agora, dos paralíticos, dos cegos, dos mudos, dos surdos, né? E ele termina falando a todos ele curava. Multidões enormes seguiam, vindas da Galiléia, das 10 cidades sagradas, de Jerusalém, da Judéia e até do outro lado do Jordão, do Rio Jordão. Então, quem é esse homem, a não ser o próprio Deus, se humanizando entre nós? Agora, se nós estamos em pleno século 21, o que mais precisamos para o século 21 e daqui adiante? Eu não sei se vocês perceberam o quanto cresceu o número de terapeutas, de espaços holísticos. Nós precisamos de curadores, nós precisamos de curadoras. Nós precisamos assumir um patamar de curador, de curadora. Você precisa sair da sua inércia e somar-se ao grupo de curadores, desenvolver os seus dons, as suas habilidades. É isso que o Evangelho está querendo dizer. Porque se eu quero ser um seguidor, mas eu não ando, eu não ensino, eu não prego, eu não curo, então eu não sou. Não me encaixo em nenhum dos requisitos, está fora. Não sou. A pergunta é, você tem andado, não tem estado, não tem vivido de maneira acomodada, tem ensinado, tem pregado, tem curado? E muitas vezes a cura não é você tirar a doença física de ninguém, não. Mas passar um momento com aquele enfermo também é cura. Principalmente com aquele que se sente abandonado, na solidão. Emprestar o ombro para um desabafo, que aí vai curar aqui, também é cura.
Ouvir alguém é cura. Cuidar espiritualmente é cura. O abraço, cura. Abraço é cura. Para quem não sabe, abraço é cura. É ou não é? Faça os seus pequenos milagres. Comece a realizar os pequenos milagres, mas que transformam a vida das pessoas. Ouvir alguém, se colocar à disposição de alguém, abraçar alguém, mostrar o caminho para alguém, estar junto, ainda que a doença seja física, de alguém que necessita. Isso também é cura. Então, que nós possamos, dentro do nosso interior, analisar: será que eu tenho cumprido os requisitos para ser um curador? O que é que tem impedido você de ser um curador, uma curadora? Há tantas pessoas que vêm para o atendimento e que eu falo: olha, você tem uma energia de cura nas mãos. Você precisa usar essa energia. Daqui 5, 6 meses, a pessoa está estática, do mesmo jeito, nada mudou. A energia canalizada, quase adoecendo a própria pessoa. E nada buscou se fazer. Entende isso? Se você recebeu uma bênção, procure ser também um portador de bênção, um multiplicador de bênção. Ah, você veio, fez bem, está valendo a pena? Então multiplique. Percebeu que alguém não está legal? Percebeu que a pessoa te deu abertura? Pediu ajuda, a tua ajuda? Olha, eu vou num lugar assim, assim, eu me cuido assim, assim, para mim tem feito bem. Se você quiser ir conhecer, se você quiser ir no Evangelho, se não quiser nenhum compromisso, não precisa ter, vai. Mas fale. Está desanimado, o outro está desanimado, traga uma palavra de luz, de esperança, de estímulo. Mas seja um portador. Entende isso? Então, que esse Evangelho possa nos trazer essa reflexão que nós precisamos nos tornarmos curadores. Você precisa ser um curador. E como eu aprendi lá atrás, nós não podemos mais, no século XXI, continuar como mendigos ou pedintes espirituais. Só pede, só pede, só pede. Quando é que você vai passar a dar do teu melhor, dos teus dons, das tuas habilidades? Tudo que você pediu até agora foi atendido. Se não foi, porque não era para ser seu. E quando que você vai passar a dar de si? É a pergunta que não quer calar. É. Interessante. Pense nisso. Que assim seja. Caramba! Fui lá hoje para receber e fui chacoalhado que eu tenho que dar. É ou não é? Fui lá com a minha sacolinha vazia. Hoje eu vou encher a sacola. E aí fiquei sabendo que não, que eu tenho que... Então quer dizer que você tem coisas boas para dar? Ah, porque senão você não ia estar sendo chamado, não ia estar sendo chacoalhado. Tem a oração de São Francisco de Assis, né? Sim, exatamente. Exatamente, aquela oração é perfeita e completa, né? Bom, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Eu queria deixar registrado aqui que hoje eu fui fazer uma oração para um filho, amigo, muito querido, que é o Luiz Felipe, de 47 anos, que passou pelo desencarne nessa madrugada. E que eu fiquei pensando, né? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Semana passada eu estive em Ribeirão, na UTI, visitando, ele estava bastante sedado. Eu verdadeiramente achei que
aquela noite ou na noite seguinte, no dia seguinte ele não passaria, mas contou-se 7 dias certinho. E ele foi embora nessa madruga. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Essa é a grande reflexão. O que é que realmente faz sentido e o que não faz, e a gente também não deixa de lado para a nossa vida. Né? Vamos lá. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Tu que conheces o nosso coração, as nossas necessidades, coloca sobre nós, sobre as nossas cabeças, as Tuas mãos e abençoa a cada filho, a cada filha, renovando a coragem, o entusiasmo, a alegria, a paz, desatando os nós no nosso corpo físico, espiritual, emocional. Cuida do nosso psicológico. Cuida, Senhor, de todas as nossas feridas, de tudo aquilo que se faz necessário que seja curado, que seja transformado. Tu conheces as nossas necessidades. Quando a gente é tocado, a lágrima, a emoção é a primeira coisa a se manifestar, né? Quero desejar a todos que tenham uma boa noite de descanso. Coloque seus fardos, suas preocupações na mão do Mestre, né? E vamos agradecer. Deus Pai, nós agradecemos por esta noite abençoada, pelo dia de hoje, por tudo que fizemos e deixamos de fazer. Que a Tua presença seja grandiosa em nossa alma, no nosso coração. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, com toda a sua caravana do bem, da luz e da caridade, para que retorne às vossas moradas santas, às dimensões espirituais, deixando sobre nós a leveza, a tranquilidade e a serenidade. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Oxalá abençoe e um bom descanso.